e a amarela, tá? Que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Para a gente saber como deve funcionar, a gente conversa agora com o professor da UNIR e economista Otacílio Moreira. Bom dia, tudo bem, Otacílio? Bem-vindo. Bom dia, Luan, Renata, bom dia, pessoal de casa, né? Então, é um novo programa, né, que lançado juntamente, né, justamente num período de grande dificuldade da economia brasileira e internacional, assim como foi também o Minha Casa Minha Vida, né? Esse programa Verde e Amarelo, né? Casa Verde e Amarela, ela surge nesse período de pandemia em que o governo está buscando injetar dinheiro na economia e vai o fazer de forma eficiente, resolvendo um problema da economia brasileira, que é o déficit habitacional, tá certo? Então nós tivemos lá o programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, quando, né, naquele momento o mundo enfrentava a crise econômica norte-americana e batia a nossa porta, e o governo do presidente Lula lançou esse programa para mobilizar um setor importante, que gera muito emprego e gera muita renda na economia. O setor de construção civil, a construção de novas casas, né, ela é importante, pois ela mobiliza um setor importante da economia brasileira e nós estamos passando por um momento muito difícil. Muito embora temos essa similaridade de lançamentos, né, desses programas em momentos bastante parecidos, né, esse programa do governo federal atual, ele tem algumas diferenças, né? Então, a primeira delas é o seguinte: muito tem se falado que ela tem uma redução da taxa de juros. Ela tem em relação à modalidade convencional e dependendo da faixa de renda. Então, que ela não trata como faixa de renda igual era o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ela separava a população em 4 faixas de renda, né? Até ou seja, com famílias que percebiam até R$ 1.800 mensais, né? Depois, uma faixa chamada 1,5, que era para famílias que recebiam de 1.800 até 2.600. Depois, uma segunda faixa que receberia para famílias que recebiam de 2.600 até 4.000. E uma terceira faixa, né, que é uma quarta faixa de fato, que receberia famílias que recebiam de 4.000 até 7.000 reais. No Minha Casa Minha Vida, a primeira faixa, famílias que recebiam até R$ 1.800 por mês, né, eram isentos de pagar taxa de juros. No programa Verde e Amarelo, a primeira faixa paga uma taxa de juros menor do que a segunda faixa do Minha Casa Minha Vida, mas paga, né? Contudo, a medida provisória, ela estabelece que poderá ocorrer subvenções ao longo do programa, porque trata-se, viu, Luana, de uma medida provisória que ainda passará por aprovação no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, tá certo? E também, essas faixas aqui, por exemplo, estão sendo só cogitadas, ela não está no texto da medida provisória. Ela apenas comenta que uma norma regulamentará esses grupos, correto? Está claro, está evidenciado que a região norte e nordeste terá um tratamento diferenciado e também alguns municípios poderão também ter tratamento diferenciado, inclusive com subvenções. O que são essas subvenções? Ter essa taxa de juros menor ou até mesmo até subsídio total, ou seja, não pagar a taxa de juros como ocorria lá. E estende-se até mesmo para a faixa de 4.000, né? Então, só para a gente ter uma ideia da diferença aqui, no programa Casa Verde e Amarelo, ela visa atender, né, até 1.600.000 famílias no Brasil. Isso é importantíssimo, né? Nós temos um déficit habitacional, principalmente nas regiões mais pobres, na região norte e nordeste aqui, muito elevado, né? Diferente da região sul, sudeste e centro-oeste, que tem uma renda maior do que a nossa, né? E também tem um déficit habitacional bem menor do que essas duas regiões que estamos falando aqui, tá certo? Além de financiar a casa própria, o programa Casa Verde e Amarela, ela tem algumas especificidades que a diferencia do Minha Casa Minha Vida. Então, você tem lá, por exemplo, aquelas pessoas, aquelas famílias que pegaram financiamento da faixa 1 no programa Minha Casa Minha Vida e que não tiveram condições de pagar as parcelas corretamente, né? O programa Casa Verde e Amarelo vai refinanciar essa dívida, isso é importante. Ela vai financiar também a reforma, né? Então é uma coisa importante, ela vai financiar a reforma de imóveis. Então quem tem sua casa própria, está lá com ela um pouco detonada, um pouco debilitada, poderá pegar dinheiro, crédito, né, do programa Casa Verde e Amarela e reformar sua casa.
Outra situação é o seguinte, e aqui para a região norte e nordeste é importantíssimo, né? Regularização da documentação. Também poderá, né? Nós temos aí casas aí que foram construídas de forma irregular, que não tem um documento próprio, e quem quiser regularizar, né, a sua casa própria, poderá pegar dinheiro para arcar lá com os valores da documentação, né, principalmente do registro, tá certo? Mas uma coisa interessante, né, que para nossa região norte, aqui também a nordeste, que tem, vamos dizer assim, um déficit habitacional maior, né, a taxa de juros é maior. Para o grupo 1, de pessoas que recebem famílias que recebem até R$2.000, por exemplo, quem tem lá cotista do FGTS, ou seja, tem um emprego no mercado formal e tem uma conta vinculada ao FGTS, poderá pagar entre 4,25% e 4,5% de juros do financiamento tomado. Lembrando que são casas populares a juros, a preços bem menores, né? E quem não tem conta vinculada ao FGTS pagará aí uma taxa de juros na primeira faixa aí, no primeiro grupo, de 4,7% até 5%. Isso aqui na nossa região norte e lá no Nordeste. Isso é importantíssimo porque a característica da região norte e Nordeste é uma renda bem menor do que a do restante do país. Para o segundo grupo, aí, que recebe de R$2.000 até R$4.000, a taxa de juros estará oscilando entre 4,75% até 7%. E para o grupo 3, para quem recebe de R$4.000 até R$7.000, a taxa de juros oscilará entre 7,66% e 8,16%. Lembrando, viu, que hoje, né, dada a situação econômica, no mercado tradicional, você tem hoje uma taxa de juros bem inferior a 8,16%, que é a taxa de juros maior cobrada pelo programa. Mas o programa ele é interessante que ele é transversal, né? Ele resolve dois problemas. Ele vai tirar a economia brasileira desse marasmo que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus e ele resolverá o problema de déficit habitacional. Ele não tem prazo de finalização, ele visa atingir uma meta que é 1.600.000 pessoas, tanto com moradia, com reforma e também com regularização fundiária. E ele também resolve um problema da empregabilidade, que ele vai mobilizar um mercado que emprega muito, que gera muito emprego, tanto pedreiros, servente de pedreiros, ajudantes, até quem trabalha lá no comércio vendendo material para construção civil. Então, eu acho uma decisão muito acertada, muito embora não tenha isso aí, né? Eu acho que ainda, né, vai passar por transformações lá no Senado Federal e na Câmara Federal, onde vai ser estipulada uma faixa de renda que estará isenta de pagar a taxa de juros. Eu acho que a Câmara e o Senado vão já resolver no texto da lei que será aprovada essa questão, porque o governo federal, ao editar a medida provisória, ele deixou para a regulamentação futura. Mas imagino que o governo joga alto para negociar com o Congresso Federal e achar um meio termo ali. Eu acho que tudo vai ser, vamos dizer assim, pacificado lá no Congresso Nacional e nós teremos aí uma faixa, um grupo de pessoas com uma baixa renda que será isenta de pagar os juros e isso estará bem claro no texto da lei que será aprovado. Perfeito, professor. Quem quer mais informações, manda e-mail para ele, notacilio.mc@unir.br. Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Um abraço. Abraço. Bom, Renata,